Olá, senhoras e senhores, moças e rapazes, homens e mulheres de Deus, meus irmãos e minhas irmãs de Jesus Cristo, meus amigos e minhas amigas. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao meu canal Anderson Mendonça. É uma grande honra, uma grande satisfação, um grande prazer, uma grande alegria e felicidade tê-los aqui no meu canal, ter todos vocês aqui no meu canal. E é com honra, admiração, respeito, amor e carinho que eu peço a você e a sua família a vossa licença para entrar na sua casa, no seu lar e na sua residência e levar a sabedoria, o conhecimento, a compreensão, o entendimento, o discernimento espiritual, o poder, a força da maravilhosa, extraordinária, magnífica, perfeita, santa, poderosa, perfeita e eterna palavra de Deus. E levar até você também a sabedoria e o conhecimento da ciência, a sabedoria e o conhecimento científico. Sabedoria, conhecimento, conteúdo e informações de qualidade para abençoar você e a sua família, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem, senhoras e senhores, moços, rapazes, homens e mulheres de Deus, eu quero falar com vocês hoje sobre o seguinte tema. Eu quero falar com vocês hoje sobre o seguinte assunto: o mundo espiritual. Você acredita no mundo espiritual? Você acredita no mundo sobrenatural? Você acredita na existência de Deus, de Jesus Cristo, dos anjos? Você acredita na existência do diabo, dos demônios? Você acredita na existência do paraíso, do inferno? Você acredita que existe vida após a morte? Você acredita no mundo sobrenatural, no mundo espiritual? E é sobre esse assunto que eu quero falar com vocês hoje no canal, sobre o mundo espiritual, o mundo sobrenatural. Biblicamente falando, através da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas e pela visão da fé, pela compreensão e entendimento da fé que Deus nos deu, que Deus predestinou aos seus escolhidos esta visão, este conhecimento e estes mistérios profundos da vida sobre o mundo espiritual, sobre o mundo natural. Pela fé, pela sabedoria e conhecimento da palavra das Escrituras Sagradas, sabemos que o mundo espiritual existe, que o mundo sobrenatural existe, independentemente da sua religião, do seu credo religioso, do mais alto grau científico, do mais alto grau acadêmico que você venha a ter. Mas o mundo sobrenatural, o mundo espiritual é real e existe. Sabemos da existência de Deus, de Jesus Cristo, dos anjos, do paraíso, do inferno, do diabo, dos demônios, de vida após a morte. E existem milhares de pessoas ao redor do mundo que já passaram por essa experiência, pela experiência sobrenatural, pessoas que têm um dom de Deus de enxergar o mundo espiritual, o mundo sobrenatural. E devemos sim nos atentar para o conhecimento da palavra de Deus, para essa experiência sobrenatural, com profundo respeito, com profunda seriedade, porque sabemos que o mundo espiritual sempre existiu, sempre vai existir, e quando nós temos esse conhecimento, essa maturidade, passamos por experiências profundas com relação ao mundo espiritual, ao mundo sobrenatural, passamos a nos firmar mais, cada vez mais, na presença de Deus, na palavra de Deus, cada vez mais vemos amadurecer, a ter fé em Deus, aumentar a nossa fé, fazer com que a nossa fé venha a ter mais qualidade, que venhamos estar preparados para as batalhas do mundo espiritual. E o mundo espiritual real existe, e quando nós passamos por essa experiência do mundo espiritual sobrenatural, vemos amadurecer cada vez mais como homens, como mulheres de Deus, aumentar a nossa fé, ter mais qualidade na nossa fé, buscar mais a sabedoria e conhecimento de Deus, na batalha espiritual, no dia a dia, na experiência do mundo espiritual, e passamos a ter mais visão espiritual, sobrenatural, de tudo aquilo que está ao nosso redor, e passamos a compreender e entender que o mundo espiritual, que o mundo sobrenatural, ele é muito poderoso, ele é muito forte, ele está infinitamente acima do mundo físico, do mundo material, e devemos atentar com isso, colocando em nossas mentalidades, em nossas mentes, a importância de buscarmos a sabedoria e o conhecimento de Deus para conhecermos o mundo espiritual, o mundo sobrenatural. Bem, eu já estou aqui com a palavra de Deus em mãos. Eu quero ler para você o que está escrito no livro de Apocalipse, no capítulo 12, dos versículos 7, 8 e 9. A palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, diz assim: E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão,
e batalhavam o dragão e os seus anjos, quer dizer, os seus demônios. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. E ele foi precipitado na terra, e os seus anjos, quer dizer, os seus demônios, foram lançados com ele. Quer dizer, a palavra de Deus, a escritura sagrada, né, a Bíblia, no livro de Apocalipse, no livro de Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 7, 8 e 9, revela a queda do diabo, a queda do Satanás e seus demônios para a terra. Houve uma grande batalha no céu por causa do pecado do diabo e seus demônios, né? Antes do diabo, Satanás, o demônio, se tornar um ser maligno, perverso, ele era o anjo da sabedoria e da beleza. Ele era chamado de Lúcifer, que significa o portador da luz. E por causa da sua soberba, arrogância, por causa do seu pecado e desobediência à palavra de Deus, ao Deus vivo Todo-Poderoso, e os outros anjos que se uniram com ele, que se desobedeceram, se rebelaram também contra Deus, se tornaram demônios e foram expulsos do paraíso, foram expulsos do reino de Deus e foram lançados para a terra. Numa batalha que houve nos céus, no reino de Deus, o anjo Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, contra o diabo, o demônio e os seus demônios. E o diabo e seus demônios não prevaleceram no reino de Deus e foram lançados para a terra, como está descrito na palavra de Deus, como diz a palavra de Deus no livro de Apocalipse. Então, o diabo e seus demônios estão na terra, causando morte, destruição, morte e destruição na família, na sociedade, no mundo todo. E a palavra de Deus diz que ele veio somente para roubar, matar e destruir. Ele, o diabo, Satanás e seus demônios. Então, a palavra de Deus diz que o diabo, Satanás, foi expulso do reino de Deus por causa da sua rebeldia junto com seus demônios. Então, a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, deixa claro sobre a existência verdadeira e real do mundo espiritual, do mundo sobrenatural. E como nós devemos preparar diante de uma batalha espiritual, de uma luta contra o diabo e seus demônios, para que possamos vencer esse mal e herdar a coroa da vida, que é a salvação, a vida eterna. Devemos buscar a sabedoria e o conhecimento de Deus, buscar a sabedoria e o conhecimento da palavra de Deus, de Jesus Cristo. Nos batizar com o Espírito Santo, ter o Espírito Santo, nos enchermos do Espírito Santo, da sabedoria e do conhecimento de Deus, buscar cada vez mais Deus em sacrifício perfeito, santo e justo, em oração, em jejum, na leitura, na prática, na vivência da palavra, receber o Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo. E é dessa forma, exercendo a nossa fé sobrenatural e espiritual em Deus, na palavra de Deus. E é dessa forma que nós vamos vencer o diabo e seus demônios na batalha espiritual. Então nós vimos agora, na palavra de Deus, na Escritura Sagrada, que o mundo espiritual, que o mundo sobrenatural existe, que Deus, Jesus Cristo, os seus anjos existem, o diabo, Satanás e seus demônios existem, eles foram lançados para a terra para causar destruição e morte, causar tentações na vida da humanidade. E devemos buscar sim a cada vez mais a compreensão, o entendimento, o discernimento espiritual, ter discernimento, compreensão espiritual, do mundo sobrenatural, para que não venhamos ser enganados pelo diabo, pelos seus demônios, que a palavra de Deus diz que o diabo é o pai da mentira. Devemos nos firmar na palavra de Deus, que é a verdade de Deus liberta. O próprio Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade, a ressurreição e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade que liberta de todo mal, a verdade que liberta do engano, da mentira do diabo, do demônio de Satanás, é a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, a Bíblia. Esta palavra que é eternamente perfeita, santa e poderosa e eterna. Ela nos guia para a verdade, nos guia para Deus, para Jesus Cristo, para o Espírito Santo. Nos guia, nos fortalece, nos dá direção de batalharmos contra o mal e vencer o mal, batalhar contra o diabo e seus demônios, vencer o diabo e seus demônios. Pois o apóstolo Paulo, sob a inspiração de Deus e do Espírito Santo, disse que a nossa luta não é contra carne e sangue, ou seja, a nossa luta não é contra seres humanos, é contra as potestades, é contra os principados, é contra as forças espirituais da maldade nos reinos celestiais. Ou seja, a nossa luta é contra o diabo e seus demônios, que a dia usa de pensamentos e intentos malignos para destruir a humanidade. Ou seja, para fazer com que a humanidade venha a desistir de obedecer a Deus, de ser salvo, de alcançar a realização dos seus sonhos, de alcançar a salvação, a vida eterna em Deus, em Jesus Cristo. Então, devemos
nos atentar com profunda seriedade para isto, para o mundo espiritual, para o mundo sobrenatural, porque o mundo espiritual sobrenatural é real. Nós devemos buscar a sabedoria, o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus, ser batizado por Deus, ser batizado com o Espírito Santo, para exercer a nossa fé, para lutar contra o mal e vencer o mal, vencer o diabo e seus demônios, vencer as tentações, os desejos da carne, os desejos desse mundo, o pecado. Pois a palavra de Deus diz que o mundo já é maligno, o governante deste mundo é o diabo, o diabo, o Satanás, o demônio que governa o sistema iníquo, o sistema da iniquidade, o sistema do pecado, dos desejos da carne e da natureza humana, que faz com que a pessoa venha pecar e venha a ser destruída, venha a perder sua vida e não ter direito à salvação, à vida eterna. Então, devemos nos atentar, sim, com profunda seriedade para o mundo espiritual, para o mundo sobrenatural, porque o mundo sobrenatural é real, o mundo espiritual é real, e devemos nos preparar para lutar para lutar contra o mal e vencer o mal, vencer o diabo e seus demônios, nos preparar com a palavra de Deus, com o Espírito Santo de Deus, com a fé, e devemos ter o discernimento espiritual na palavra de Deus, para que possamos permanecer na verdade, possamos nos encher cada vez mais da fé do Espírito Santo de Deus, da sabedoria de Deus, para que possamos entender e compreender que o mundo espiritual, o mundo sobrenatural, ele é extremamente poderoso, forte, e devemos amadurecer, buscar experiências profundas, relacionamento profundo com Deus, para entender e compreender de maneira profunda os mistérios, os profundos mistérios do mundo espiritual, do mundo sobrenatural, para que possamos estar cada vez mais alicerçados na fé, na palavra de Deus, e buscar a sabedoria, a compreensão, o entendimento de Deus para entender o mundo espiritual, para que possamos estar cada vez mais fortalecidos com Deus, com o Espírito Santo, a nossa família também, orar a Deus para que Deus venha fortalecer cada vez mais a nossa família espiritualmente, encher a nossa família do Espírito Santo, para estarmos unidos na mesma fé, no mesmo Espírito, para permanecermos perseverantes e firmes, para nos alcançarmos a salvação, a vida eterna, a coroa da vida, por intermédio do sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela graça e misericórdia e do amor do nosso eterno bom Deus. Bem, senhoras e senhores, moças, rapazes, homens e mulheres de Deus, que Deus abençoe grandemente, poderosamente você e a sua família. Um grande abraço. Fiquem todos na paz de Jesus Cristo. Amém.